Episódio 33 do Morrendo no Hollow Knight. Agora essa série é tão grande quanto a série do Morrendo com fãs no Terraria. Continuei minha exploração pela colmeia e é realmente uma área muito bonita e bem única, pra falar a verdade. Uma das minhas áreas favoritas em quesito de aparência. E eu não sabia absolutamente nada sobre essa área, eu não sabia o que tinha aqui, o que não tinha, o que eu poderia encontrar, eu só sabia que não era importante pra eu zerar o jogo. Só sabia que não era importante pra zerar o jogo, mas eu queria muito explorar essa área pra ver o que tinha. E provavelmente teria algo de minimamente interessante. Depois de um bom tempo, cheguei nesse enorme salão e eu já tava imaginando que teria uma boss fight contra essa rainha abelha que tava no fundo. Mas a batalha não seria contra a rainha, mas sim seu súdito, o cavaleiro da colmeia. Esse era o boss que eu teria que matar. E pra falar a verdade, eu fiquei meio decepcionado que não foi a rainha em si, velho, e sim só um inimigo qualquer. Mas apesar de não ter sido a rainha em si, seu cavaleiro, ainda foi uma batalha relativamente difícil. Ele não tinha uma variedade tão grande de golpes, mas ele atacava até que bem rapidinho, e isso acabava dificultando para eu desviar. Mas apesar de eu considerá-lo um pouco mais forte do que os últimos boss que eu enfrentei, é claro que o paizão aqui, pro player de qualquer jogo que ele tente jogar, conseguiu ganhar dele uma hora ou outra. E é muito triste os momentos finais, porque o cavaleiro se ajoelha pra rainha como um pedido de desculpa e logo em seguida morre. Gado demais! Depois de passar pelo cavaleiro Beto, eu consegui o sangue da colmeia, e eu pensei que ia ser algo muito bom, porque eu tive que ir em uma área super específica, completamente distante de Hollow Knight, que não tinha nada a ver com a lore. Enfrentei um boss e imaginei que isso aqui só poderia ser incrível. Quando tava indo embora, apareceu um fantasma, Vespa, rainha da colmeia, e acho que ela deveria ser o que tá ali no fundo, mas morreu pelo visto. E resumindo bem o que ela falou que mesmo a colmeia estando dentro de Hollow Knight, ela tem nada a ver com toda essa história não da reinfecção. Mas eu tô nem aí, fantasma passou na minha frente, é vapo. O sangue da colmeia era um amuleto, e quando eu vesti eu descobri a habilidade dele. Ele podia regenerar minha vida com o passar do tempo, e de início eu pensei que era algo incrível e fantástico. Mas quando fui usar percebi que não era tão bom assim, porque apesar dele regenerar minha vida, se eu perdesse 2 vidas antes da primeira ser regenerada, ela não recuperava os 2 pontos e só recuperava 1. Então ela não regenerava toda a minha vida com o passar do tempo, ela regenerava o último ponto que eu perdi. E demorava um certo tempo considerável para regenerar, então não rolava muito de usar em boss fight. Mas tem um momento futuro que eu uso essa habilidade, ela é muito útil. Mas vocês só vão ver isso no próximo episódio. Tinha um fantasma que eu deixei pra trás porque falaram que era bem mais fácil de enfrentar ele com o grito do abismo. E agora que eu tinha tal habilidade, eu poderia finalmente matar esse fantasma. E essa é uma das pouquíssimas vezes que vocês vão ver usando o grito do abismo em uma boss fight. E realmente, infelizmente, eu acabei pegando muito tarde os espectros uivantes. Então agora só tinha 2 bichos pra enfrentar que realmente valia a pena usar o espectros uivantes, que era esse cara aí e o último boss do jogo. E até mesmo nessa luta eu usei muito poucas vezes o grito do abismo, mas o importante é que depois de 2 ou 3 tentativas eu consegui matar o cara. E depois de matar esse fantasma eu imaginei que eu ia ganhar sem esses como normalmente, mas eu ganhei um pouco a mais, eu não sei porquê. Talvez ele fosse o último fantasma, ou talvez tivesse mais e ele era especial por algum motivo, mas as essências a mais que eu ganhei eram o suficiente pra completar o ferrão dos sonhos. E agora eu podia voltar lá falar com o vidente. Voltei pra Dartmouth porque tinha 2 coisas que eu queria fazer aqui. Em primeiro lugar, falei com o Silex, Sai, Lind, sei lá o nome dele, porque só faltava um pedaço de máscara pra eu ganhar mais uma vida, e eu decidi comprar com ele em vez de procurar por algum lugar. E a outra coisa que eu queria fazer era na encruzilhada infectada, porque como eu tinha pesquisado como pegar todos os minérios pálidos, eu sabia que depois de pegar uma certa quantidade específica de larvas, o pai larva dava o último minério pálido que eu precisava. E eu não sabia quantas larvas eu tinha, mas por sorte eu consegui a quantidade necessária para conseguir o minério pálido. Voltei para a Terra do Descanso pela última vez para falar com a vidente, e ela finalmente falou: chegou a hora. Chegou a hora de finalmente melhorar esse ferrão para o último nível. Estendi minha arma pro alto e finalmente tinha o ferrão dos sonhos despertado. E basicamente ele não mudava quase nada. A diferença é que agora eu podia acessar sonhos específicos, que no caso era só um que era bloqueado por causa de uma magia, e vocês vão saber mais pra frente. Voltei para a Cidade das Lágrimas e entrei na Casa dos Prazeres, porque eu queria melhorar meu ferrão pro nível máximo, só que eu sabia que custaria caro, e eu não tinha muito dinheiro sobrando, mas eu sabia de alguém que tinha roubado todo o meu dinheiro. Eu tive que pesquisar a localização da banqueira, e não era um local tão longe, por sinal era um local que eu já tinha explorado. E eu encontrei na sauna Mielebelle. E algo engraçado e curioso é que o nome dela antes era Mielebelle a Banqueira, e agora mudou pra Mielebelle a Ladra. Um
detalhe sutil, mas interessante. E essa pessoa veio com uns papos tortos pra cima de mim, envolvendo tributagem, imposto, custo, e por isso que ela não tinha mais meu dinheiro. Mas foi só bater nela que eu comecei a recuperar tudo. E velho, eu fiquei muito tempo batendo nela. No início estava até engraçado, mas depois de um tempo começou a ficar entediante, porque batia e o dinheiro não vinha por completo. Os devs fizeram com que demorasse muito pra você recuperar o dinheiro batendo nela. Impressionante, eles poderiam ter feito ela dropar mais dinheiro por tapa, mas não. Então eu ficava lá batendo e finalmente consegui todo o meu dinheiro de volta. Eu também vi na internet que dá pra você ter conseguido mais dinheiro usando alguns amuletos específicos, mas eu tô nem aí pra isso. Eu só vou comprar mais uma coisa, depois nem vou mais usar o dinheiro. Voltei pro forjador de ferrões, agora com dinheiro e minério pálido o suficiente. Conversei com ele para ele melhorar pela última vez meu ferrão para o nível máximo. E depois que ele melhorou, ele foi pra borda e falou que agora ele já tinha feito a arma perfeita, que não tinha mais nada para esse mundo e que eu poderia só bater nele para ele sentir o gosto do ferrão. Mas em vez disso eu deixei ele lá, porque eu só mato fantasmas e gente que me ataca de volta. E eu tinha visto um shorts há muito tempo atrás que a gente poupasse ele se a gente fosse pra sei lá onde, a gente encontraria ele com um casal super bonitinho e fofinho. Só que não, eu não encontro ele porque eu nem ligo mais pra ele, eu só faço outras coisas que não envolvem ele. Voltei para a bacia antiga, porque lá tinha um cadáver no meio do nada, e sempre que eu tentava usar o ferrão dos sonhos nele, aparecia um escudo em volta dele impedindo que eu acessasse a mente daquela coisa. Mas agora que minha arma estava evoluída no nível máximo, não havia escudo que impedisse minha passagem. Dentro da mente daquele cavaleiro tinha entrada para um enorme palácio branco, e depois de derrotar o porteiro que estava lá, eu pude adentrar esse palácio. E o que será que nos aguarda adiante? Descubra no próximo episódio de Morrendo no Hollow Knight. Episódio 34 do Morrendo no Hollow Knight. Continuamos exatamente de onde paramos. Depois de derrotar o porteiro, entramos pelo caminho adiante, continuamos nossa aventura. E finalmente chegamos no Palácio Branco. E eu acho que esse rei é racista, porque ele mora no Palácio Branco, se denomina Rei Pálido, casou com a Dama Branca e seu servo é do vazio que é preto, velho. Então eu não sei o que esse rei quer dizer. Bom, eu sabia muito bem o que ia fazer nesse Palácio Branco, então eu já preparei alguns amuletos que eu acreditei que iam ser úteis pra mim, como o que aumentava o alcance do meu ferrão, a velocidade do meu ferrão e a velocidade do meu dash. Também encontrei alguns NPCs pacíficos que se ajoelhavam perante a minha passagem, porque eu era o fodão daqui. E depois eu descobri que se eu usasse o ferrão dos sonhos nele, eu conseguia recuperar minha mana sem matá-los, que era um pouco útil pra mim. Sentei no banco e acima de mim tinha um caminho bloqueado. Pra esquerda tinha um caminho, pra direita tinha outro. Eu decidi seguir primeiro pelo caminho da esquerda. E velho, quantas serras, pelo amor, ô lugarzinho difícil, hein? E agora acho que já tá na hora de eu explicar o desafio que vai ser o Palácio Branco. Esse lugar todo não é nada mais, nada menos que uma enorme sessão de parkour. Pogo, pulo duplo, dash longo, dash comum e agarrar na parede. Todas essas mecânicas e habilidades que eu aprendi eu vou ter que usar tudo ao mesmo tempo nessa área, com o melhor refinamento possível. E eu lhes garanto que foi bem difícil passar, mas não tanto quanto eu imaginei que seria. E sem sombras de dúvidas, o Palácio Branco é a minha área favorita nesse jogo, porque eu faço o que eu mais gosto nesse jogo, que é parkour. Eu adoro o parkour desse jogo. Eu amei muito as mecânicas de parkour nesse jogo, e adicionar o pogo como um ataque para baixo que faz eu poder dar um leve pulinho em armadilhas é muito bom. Infelizmente eu acabei não sendo o pro player of the Brasil, que morri. Então eu tentei, em vez de pegar o caminho da esquerda, pegar o caminho da direita, porque vai que eu tenha mais sorte, né? Só que eu morri também. Então, depois de pensar um pouco, decidi que seria uma boa ideia usar o sangue da colmeia nessa área, porque se eu tomasse um dano e morresse, eu poderia recuperar minha vida só esperando alguns segundos parado. Assim eu não precisaria me preocupar mais tanto com a minha vida. E realmente a minha ideia funcionou e eu fiquei muito feliz por ter pegado sangue vital no episódio passado. O legal do Pogo é que você consegue usar ele em tudo, menos em ácido e nessas plantas com espinhos. E essas plantas vão aparecer bastante pra me atrapalhar. Essa bendita parte, vocês não imaginam quanto tempo eu fiquei parado, olhando, imaginando o que eu tinha que fazer pra descer. Eu morri muitas vezes tentando descobrir o que eu tinha que fazer aqui, mas depois de um bom tempo pensando e olhando, eu finalmente acertei o timing perfeito e consegui passar desse maldito lugar. E esse era o último trecho do lado da direita, e agora eu tinha puxado a primeira de duas alavancas para abrir a passagem para a próxima área. Voltei novamente pro lado da esquerda, e agora que eu tava com
sangue da colmeia, eu não tinha mais que me preocupar tanto com minha vida. E fui passando e passando pelas áreas e obstáculos que a droga dos criadores colocaram no meu caminho. E eu sei lá, né, mas eu suspeito que os devs tinham algum fetiche com serras, velho, porque pelo amor, é o que mais tem nessa área. Mas eu não me importo com o fetiche dos devs, eu passei disso tudo e consegui puxar a alavanca para abrir o portão da frente. E por incrível que pareça, o lado esquerdo é mais fácil que o lado direito. Agora, com as alavancas puxadas, eu poderia finalmente saber o que tinha abrindo esses portões. E depois de subir um longo elevador, eu cheguei em mais uma área de parkour. Eba! E o que será que tem nessa sala em específico, hein? Eu sei e vocês sabem. Mas infelizmente, nesse momento, eu não sabia o que tinha aí. Só depois que eu já zerei o jogo, aí sim que eu descobri o que é que tinha. Mas eu comento disso mais pra frente. Sem sombra de dúvidas, essa sala que eu estou agora é uma das áreas mais difíceis e mais chatas do Palácio Branco. O que eu passei até agora nesse maldito jogo era mais um teste pra ver se eu conseguiria passar pelo que eu vou passar agora, e um preparativo também. Depois de muito, mas muito tempo eu passei dessa maldita área. E sim, sem sombra de dúvidas, pra mim ela foi uma das áreas mais difíceis, mas tem coisa realmente um pouco mais longa do que isso. Rapaz, tiraram um viciado em serra e colocaram um viciado em espinho, maldito, velho. Enquanto eu estava humildemente tentando passar pelos obstáculos, um cara da live falou que tinha uma passagem secreta bem aí que poderia cortar meu caminho. E eu fazia a mínima ideia de onde ficava essa passagem secreta, mas ele me falou que era só quebrar a parede bem ali, ó, tá ali, ó, a parede tá ali. E depois de quebrar a parede ali, realmente foi confirmado, tinha uma passagem secreta que cortava um pequeno trecho meio chatinho. E o cara chegou na hora certa, com a informação certa, no momento certo, velho, incrível. E eu acho que esse era o único trecho que tinha uma passagem secreta, tirando o que eu vou comentar mais pra frente. Puxei a alavanca que precisava e abri o portão para o último local, onde lá encontrei vários cadáveres de soldados mortos e no final achei ele, finalmente, o Rei Pálido, completamente imóvel e parado, e quando eu dei um toquinho nele, ele tava morto. Eba! Meu papai tá mortinho da Silva! Depois de espancar ele um pouquinho, ele caiu um pouco duro no chão e eu consegui a segunda parte do amuleto, completando e conseguindo a alma do rei. E automaticamente fui expurgado para fora desse mundo dos sonhos, mostrando que eu já tinha feito tudo o que precisava nesse lugar. Finalmente terminei tudo que eu precisava aqui no Palácio Branco e nunca mais voltaria para esse lugar. Né? Então, gente, você lembra daquela sala que eu falei que tinha algo que eu sei que vocês sabiam nela? Então, eu sei o que tinha nela, mas eu só soube o que tinha nela depois que eu já tinha zerado o jogo. Eu sabia que no Palácio Branco tinha o Caminho da Dor e tudo mais. Eu pensei que fazer o Palácio Branco era o tal Caminho da Dor, mas não. O Caminho da Dor era uma área específica que ficava num local escondido do Palácio Branco, naquela salinha que eu comentei. E eu acabei me vangloriando depois que eu passei do Palácio Branco, falei, eu fiz o Caminho da Dor, eu sou um fodão e tudo mais, descobrindo só depois que eu não fiz o Caminho da Dor. Então, pra recuperar minha honra perdida, eu decidi fazer uma live extra depois que eu já tinha zerado o jogo, passando pelo Caminho da Dor. E sim, depois eu irei postar esse vídeo extra também, todo editadinho, bonitinho.